No vídeo de hoje nós vamos dar sequência ao tema da Guerra Fria, nós vamos falar sobre guerra do Afeganistão. Muitos podem não ter ouvido falar sobre esta guerra, mas o Afeganistão foi o Vietnã soviético. No último vídeo falamos sobre guerra do Vietnã e como foi dolorosa esta guerra para os americanos. Então é importante que você entenda a guerra do Vietnã para entender essa comparação sobre o Afeganistão ser o Vietnã soviético, ok? Então, esta guerra ela vai durar de 78 a 88. E por que é tão importante a gente conhecer a guerra do Afeganistão? Por quê? Porque os soviéticos, sem condições de restabelecer o domínio ali no Afeganistão, eles vão se retirar do país em 1988, dando um claro indício de esgotamento da União Soviética, que vai cair ali totalmente em 1989, 90, com a famosa queda do Muro de Berlim, em novembro de 89, se lembra? Então assim, vamos entender um pouquinho o que foi a guerra do Afeganistão. Então, até o início do século XX, o Afeganistão não era bem uma nação, não era um estado formado. Ele sempre foi posse de outro estado. Se a gente olhar no mapa, o Afeganistão está bem ali no meio da Rota da Seda. Fazer um parênteses aqui. Todo mundo sabe o que é Rota da Seda, né? Eu vou deixar aqui uma referência sobre Rota da Seda, mas é fundamental que a gente conheça a história e a importância da Rota da Seda, tanto para o lado asiático, tanto para os europeus, ok? Então, fecha parênteses, vamos seguir. Então, o Afeganistão já fez parte de outros impérios, mas lá na aurora do século XX, da segunda metade em diante, nós veremos o surgimento de um movimento para transformar o Afeganistão em estado independente. Este movimento vai ser apoiado pelo governo de Moscou, sim, pelos russos, a União Soviética. Então aqui nós vamos ter um movimento plenamente soviético, que vai interferir e criar um governo através da proclamação de independência. O problema nesse caso todo é que este país, recém-surgido, recém-criado ali com o apoio da União Soviética, não vai ter apoio popular. Então, este governo este governo aí novo vai ser combatido pela própria população. E aí que a União Soviética vai começar a apoiar a formação deste governo ainda mais. Mas para apoiar um governo que já começa destroçado, já começa vencido, derrotado. Então, o que a União Soviética vai fazer? Ela se vê forçada a entrar no Afeganistão para resolver a parada. Quando os exércitos soviéticos chegam no Afeganistão, os americanos, que estão lá do outro lado do planeta, mas monitorando tudo, o que eles vão fazer? Eles vão começar a apoiar os guerrilheiros contra os soviéticos. Então, os americanos não vão medir esforços para apoiar esses guerrilheiros. Tudo que os americanos puderem fazer, eles vão fazer. Então, eles vão apoiar a tática de guerra, vão apoiar financeiramente, técnicas de luta, tudo, com um único objetivo: dizimar o exército soviético. Os americanos vão montar ou apoiar ali a montagem de um grupo de guerrilheiros que vai ficar conhecido como Mujahidins, que são os lutadores da liberdade. São destes grupos aí de guerrilheiros que vai surgir ali o nosso amigo, o senhor Osama Bin Laden, entre outros, que vão criar ali facções terroristas que em algum lugar tinham que aprender a lutar. E muitos foram ensilados pelos americanos. Mas não somente os americanos. Sabe quem também vai financiar a guerrilha ali contra o soviético? Sim, os chineses. Lembra que a China e a União Soviética não se bicam, né? Então a China não vai perder a oportunidade de dar um cacete no soviético. A China vai influenciar financeiramente só para humilhar o exército soviético. Então, o exército soviético vão literalmente apanhar feio ali no terreno do Afeganistão. Eles vão apoiar feito boi ladrão, tipo cachorro sarnento. Acho que hoje em dia nem pode usar mais essas expressões aí, né? Senão o pessoal do politicamente correto vão vir atrás de mim. Mas ok, esta guerrilha montada, ela é muito eficiente. Por quê? Porque o terreno ali é muito difícil. Então, sem condições de restabelecer o domínio no Afeganistão, os soviéticos vão se retirar do país ali em 1988 com uma sonora derrota. Essa derrota vai trazer aí uma eclosão de movimentos contrários à guerra
também na União Soviética e vai resultar em movimentos contrários à manutenção do mundo soviético. Então, quando a gente pensa ali na guerra do Afeganistão, este foi o último grande suspiro da União Soviética para tentar manter a influência ali na região. E este último suspiro também vai servir para empurrar a sociedade soviética contra o seu próprio governo opressivo. Por isso a guerra do Afeganistão vai lembrar ali a guerra do Vietnã. Mas nesse caso, quem é a nação invasora? São os soviéticos. E quem é a nação que vai incentivar os grupos guerrilheiros? São os americanos. Depois, esses grupos guerrilheiros vão tomar ali o poder no Afeganistão, vão formar células terroristas, porque nem todos eles são bonzinhos, né? Alguns tinham umas ideias bem loucas, bem complicadas, e como resultado disso, vão atacar os americanos ali no 11 de setembro de 2001. Mas essa aí é uma outra história, uma outra guerra. Então essa aí foi um pouquinho da guerra do Afeganistão. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilha, se inscreva no canal. Fiquem todos na presença de Deus e se divirtam! Smoke weed every day. Smoke weed every day.